o que tá ao redor da tua cerimônia. O que é o que a gente chama do Rodrigo, isso é um 360. alívio tão grande, porque tem tantos lugares que eu tenho que raciocinar. Mais uma coisa que noiva não pensa. Uhum. Tu chega num lugar e fala, que lindo esse visual aqui, muito bonito. Que é o visual que é vendido, que é o shot ali. Exato. Só que 90% das fotos é a expressão dos noivos. Uhum. Então é daqui pra lá. Uhum. E aí tu olha pra trás, tem uma construção, tem um casebre, né? Então isso é uma das coisas que eu falo bastante pros noivos, sempre cuidar esse outro olhar, esse outro ângulo de onde a gente vai estar fazendo as fotos. E a fazenda pra onde tu olha é um mundo verde, né? E pode parecer que foi acidente, mas não é. Não. É um raciocínio sobre tudo isso. Por exemplo, a gente... É uma questão muito de feedback também ao longo dos anos, mas é ficar de pé ali no altar e olhar pra lá. O que tem? Chaminé. Vamos colocar um telhado verde ali. Vamos colocar um butiazeiro. Vamos transplantar alguma planta. E a gente acaba deixando o espaço cada vez mais verde como resultado. Mas tudo é um olhar E o cuidado com o gramado. Não. Grama! Lucianinho Meu sofre Deus. com isso. Então, grama é um pesadelo que pouca gente imagina o que é manter uma grama em que 300 pessoas pisam nela por sábado, móveis em cima, e que todo mundo quer ver ela verde como se fosse colocada só pra ti. Exato. Naquele dia. E como tu estava falando desse ao redor... E lembrando que é um ser vivo, né? Exato. E a gente falando sobre esse ao redor, realmente foi raciocinado ao longo desses anos, né? Quando a noiva sai da cabana, a gente tá falando de um hotel com quantas cabanas, Rô? São 28 casas. 28 casas. Como é que eu tenho esse cenário todo verde sem ter casas ao entorno? Todas as casas são muito bem escondidas justamente para que no vídeo... Inclusive... Olha, é que eu sou bem apaixonada pela fazenda, né? Inclusive, quando tu sobe o drone para pegar aquele cenário, os telhados são verdes, né? Sim. E é uma coisa que eu sempre comento, que se tu faz uma análise de foto de drone da Fazenda Verde dos anos 80 até agora, por exemplo, a Fazenda Verde ela vai sumindo. As casas, elas... Apesar de ter mais casas... Apesar de ter mais casas desde os anos 80, as casas parece que tem menos. Porque... como a gente começou com esse novo modelo de telhado verde, que é um modelo muito interessante, por sinal, que é uma arquiteta maravilhosa daqui que se chama Estúdio Terra, que nos ensinou a fazer esse modelo super eficiente de fazer telhado verde, que não dá infiltração, não dá problema. Coisas que não tem nada a ver com casamento, mas que eu adoro falar também. Tem, né? Porque, na verdade, é o que tu falou. Tem coisas que a noiva nem sabe que proporciona, porque hoje em dia quem não quer um drone? Exato. Aquele visual da lagoa e do mar, e ela tem que ter drone. E ela não pensa que esse telhado verde faz toda a diferença. Ela vai se dar conta quando ela vê o vídeo dela. E é exatamente isso. E a gente dá um jeito de colocar não só verde em cima, o telhado verde ele é feito de uma maneira que a gente consegue colocar mata nativa em cima. Entendeu? Então ele parece literalmente uma continuidade ali mesmo, do lado do altar. Em algum momento a gente explica exatamente onde a gente tá com alguma fotinho, né, Gabi? Isso. Aí, aqui do lado é o altar, e do lado do altar tem uma casa que é a casa 11, que é a casa que a gente diz que é do making off do noivo. Porque a gente tem a casa da noiva, onde ela fica lá com as madrinhas se arrumando, que é aquele dia de preparação. E o noivo é expulso no dia e não tem pra onde ir. E eu acho ótimo, porque gera aquela tensão daquele momento que eles se veem, que eu acho que é uma maravilha. Mas ele tem o seu espaço, muito bom. E essa casa é um exemplo muito grande do que a gente conseguiu fazer com ela. Que antes ela era uma casa que tinha um telhado normal, e agora que ela tem um telhado verde, as pessoas nem sabem que ela tá ali mais. Sim. É uma surpresa chegar ali naquela casa e ver. E é um momento que a gente faz pro noivo com os padrinhos, daí tem churrasco, aí vai um barbeiro, ele tem, né, ele consegue curtir, porque assim, nós noivas a gente tá desde as 8 da manhã lá, né? E o noivo não. É uma duchinha, meia hora antes ele tá pronto. Exatamente. Então tem bastante coisa pra ocupar aquele tempo também. É uma maneira de ocupar o tempo dele com algo que seja divertido e não só vamos fazer um churrasco com a galera. Exatamente. Muitas vezes que acabe sendo só um churrasco com a galera. Só tem que controlar a bebida. Isso também é cerimonial? Algo que eu cuido. Vai o noivo lá e só uma garrafinha de uísque com os padrinhos e chega na hora do sim. Então a gente toma cuidado também. Para que ele não... Importantíssimo. Importantíssimo. Até desde o pré-wedding, né, Rô? E isso é uma coisa que... Aliás, eu queria encerrar essa sessão falando com foco no cerimonial, te perguntando uma... Agora, se prepara. Que é... Se tu tivesse que condensar um bom cerimonial em uma frase. Uau! Tá? O que seria... O que seria essa frase? Diga-me.
Ah, o Rodrigo sacaneou agora, né? Ah, não, tu consegue. Mas eu acho que a frase que eu sempre uso mesmo é que ele é um maestro da orquestra, sabe? E essa é a frase que eu uso. Porque assim, quando tu recebe as pessoas na tua casa, como que tu quer receber essas pessoas? Tu vai fazer de tudo para que elas se sintam bem. Uhum. E o cerimonial, ele é... Eu sempre falo que eu sou o olhar da noiva. Eu tô ali... E aí, se eu parar para te contar o que a gente faz... Agora mesmo aconteceu um padrinho que tava com o sapato guardado lá no armário e resolveu usar no casamento. O que aconteceu? Descolou as duas solas, né? Porque quando tu deixa um sapato guardado... Aham. Eu tenho a ver com isso? Teoricamente não. Mas como que a noiva cuidaria daquele padrinho? A minha equipe costurou a sola do sapato, porque a cola não ia dar certo. Aí a gente tem até um vídeo, né, Gabi? Uhum. A Gabi que sabe de tudo da gente. Que uma madrinha estourou o zíper dela, de cima a baixo, e ela tá na Praia do Rosa, ela não tem como resolver isso. E a gente foi lá e costurou todo o vestido dela à mão. Então, é esse maestro da orquestra como um todo. E a orquestra, quando eu falo, não é só fornecedor. É família, é os convidados, é o todo. Eu acho que... E o que eu sempre falo, assim, é que realmente seja uma pessoa resolutiva, sabe, Rô? Não adianta terceirizar o problema. Ah, mas foi o som que não quis botar a caixa. Mas é a noiva que não vai ter a caixa de som no lugar correto. Ah, mas os docinhos a decoradora botou num lugar onde pega sol e os doces derreteram. Então, O que uma cerimonial faz? pega mais A noiva fácil. quer muito aquele doce naquele espaço, então a gente tira, monta os doces, tira uma foto para a noiva ver, retira todos os doces, bota numa área com sombra. Quando o sol baixar, pós-cerimônia, antes dos convidados entrarem, a gente coloca os doces de volta lá. Então é como eu falo, é resolutiva e não, murchou a flor, Uhum. o doce derreteu. Mas quem vai sofrer com isso é a noiva. É, De que aquele doce que ela escolheu com tanto carinho virou uma maestro geleca. da sinfonia misturado com general e águia. Mas um general querido, né? Uhum. Não precisa ser um general, né? Eu vejo que alguns cerimoniais eles têm que falar alto e são bravas e brigam. E eu falo que eu acredito muito em energia. Uhum. E a energia tem que estar leve para que as coisas fluam da melhor forma. Então, sim, tem que estar ali general. Existe Mas uma com frase leveza. muito famosa na Fazenda Verde que é pressão com amor no coração. Exato, essa palavra essa frase eu acho que é primordial.